Diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza da eternidade. Eu vou ser rápido na palavra hoje, bem objetivo. Mas antes de entrar nesse versículo de Mateus 13:44, eu queria falar sobre um homem muito respeitado no meio dos cientistas, uma pessoa muito respeitada com todos que trabalham com a tecnologia, e sempre que ele fala algo, bate o que ele fala. Um homem que disse quando vinha a inteligência artificial, foi justamente quando surgiu a inteligência artificial, e esses dias agora ele estava falando que nos próximos 10 anos, ele disse que nos próximos 10 anos, a tecnologia vai avançar 100 anos, e a ciência vai avançar muito. E ele disse que vai haver essa fusão com a inteligência artificial e a mente humana. Não é o que Deus quer. Deus quer que o Espírito dele guie o nosso espírito. É tão simples. Mas o ser humano sempre quis ser Deus, sempre quis mais. E já estão até falando sobre plantar o chip com a inteligência artificial no homem, para potencializar a mente humana. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca do tempo que nós estamos vivendo. Quando em Daniel fala, e eu já preguei algumas vezes aqui sobre Daniel 12, fala que esse saber se multiplicará no final dos tempos. E realmente nós vamos ver um avanço muito grande da tecnologia nesses próximos anos. Eu não tenho dúvida que estamos perto do fim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a pessoa resiste à voz de Deus? Qual o motivo de muitas pessoas não se entregarem 100%? Porque tem pessoas que ouvem tantas palavras, entra bispo, sai bispo, entra pastor, sai pastor, e a pessoa nunca muda. Vem na igreja há tanto tempo e continua a mesma. Por quê? Qual o motivo? E por que tem pessoas que elas abrem mão de tudo? Às vezes está pela primeira vez na igreja, ou nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e já há uma entrega total. Por quê? Quem se entrega teve a revelação, o entendimento da grandeza da eternidade. Vamos ler aqui. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o quê? Aquele campo. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, e pense. O diabo, ele não quer que o ser humano pense. O diabo cada vez faz mais coisas para o ser humano não ter tempo para pensar. Ele não quer que o ser humano pense, muito menos na eternidade. Todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos um passo da eternidade. Daqui a pouco nós vamos entrar lá.
Se você é uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus, você já nota uma grande diferença na sua vida aqui, nesse mundo. Mas vai ficar muito melhor na eternidade, se você morrer salvo. Porque lá não vai ter diabo para você lutar contra o diabo, nem sua carne. Lá não vai ter tentações, lá não vai ter problemas. Aqui tem. Mas aqui nós já percebemos uma grande diferença. Na eternidade, vamos desfrutar da vida que Deus quer que tenhamos. Agora, quem morre sem a salvação, já sofre aqui sem Jesus, mas vai sofrer muito mais na eternidade. E olha o que você leu: um homem achou um tesouro num campo. Quando ele achou esse tesouro no campo, ele com gozo, ele com alegria, pode tirar o versículo agora da tela, por favor. Ele com prazer foi lá e abriu mão de tudo por causa desse tesouro que ele encontrou. Eu creio que a família não entende, os vizinhos, os amigos chegam a pensar que a pessoa ficou louca, mas ela sabe o valor daquele tesouro que ela encontrou. As pessoas que entendem a grandeza da salvação eterna, elas são consideradas loucas para o mundo. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus muito novo. E a minha própria mãe disse: meu filho, você é muito novo, você vai perder sua vida aqui, porque ela passa rápida. Deixa isso para quando você estiver mais velho. Realmente, se a vida fosse só aqui, eu estaria errado. Mas há uma vida depois dessa, e é muito maior do que essa. Não tem fim. Não tem fim. As pessoas não morrem e deixam de existir. Não. Quando você vai um pouquinho para frente, eu vou voltar nesse versículo, mas você vai aqui em Mateus 17:3. O Senhor Jesus estava no monte da transfiguração. Sabe quem apareceu? A Bíblia diz assim, ó, Mateus 17:3. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Olha para mim, por favor. Olha há quanto tempo Moisés já tinha morrido. Elias não morreu, ele foi tomado. Há muito tempo. E esse episódio aqui já tem mais de 2000 anos. E eles continuam vivos, na glória com Deus. Será que você consegue entender a grandiosidade disso? Por que a pessoa não se entrega 100%? Porque ela nunca creu na eternidade. Então fica difícil dela abrir mão das coisas desse mundo. Ela se agarra. Ela pensa: como é que eu vou ficar sem a bebida, sem as festas, sem isso, sem aquilo? Não é assim que as pessoas falam? Elas dizem que nós somos loucos, e nós olhamos para a vida delas e falamos: meu Deus, que loucura. A pessoa vai morrer sem salvação. A pessoa está acabando com a vida dela, sim ou não? Mas no final nós vamos ver quem está certo. Porque o verdadeiro cristão, ele não é infeliz. Eu deixei de ir em lugares que eu gostava de ir, mas eu deixei porque não agradava a Deus. Eu abri mão de amizades que não eram boas para mim, mas encontrei o melhor amigo, que é Jesus.
Eu deixei de fazer coisas que a minha carne gostava, mas Deus não gostava. E eu não posso perdê-lo. Eu encontrei um tesouro. Vale a pena abrir mão de tudo. E eu fiz isso com alegria. E as pessoas não entendem. Meu Deus, que alegria é essa que a pessoa vai para a igreja? Que alegria é essa que a pessoa lê a Bíblia, que a pessoa ora, que a pessoa busca? Mas só quem tem a alegria da salvação, a certeza, é que entende isso. A mulher deu um testemunho aqui um dia desse, que ela tinha um carro, e ela queria montar um negócio para ela e não tinha dinheiro. E Deus deu a direção para que ela vendesse o carro e montasse o negócio dela. E ela vendeu o carro, montou o negócio dela e arrebentou. Ela disse: hoje eu tenho mais de um carro, e carros melhores, mas na época eu abri mão para investir em algo melhor, maior. Quando você entende que a eternidade é muito maior do que a nossa vidinha aqui, então você não tem dificuldade de dar a sua vida com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você dá com alegria. Você dá tudo de você. Você dá todo o seu ser, toda a sua vida. E tem gente aqui que ela diz assim: se eu tivesse 2 vidas eu daria as 2. Se eu tivesse 10 eu daria as 10. Porque ela encontrou vida no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas ficam: o que é que você viu nessa igreja? Não é assim? Mas não é igreja. Você não vem aqui por causa da igreja. Você vem aqui por causa de quem? Jesus. Deu para você entender? Então, quem tem esse entendimento da grandeza da eternidade, quem compreende que se morrer salvo vai viver com Deus eternamente na glória, não tem dificuldade para abrir mão de nada. É para perdoar, eu perdoo. É para largar isso, eu largo. Não importa. Ela vai conhecendo a palavra e ela vai mudando. Ela vai abrindo mão. Eu fiz muitas besteiras na minha vida antes de conhecer a palavra de Deus. Hoje eu conheço. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia. Eu era ignorante espiritualmente falando, mas eu compreendi a palavra de Deus. Eu aprendi o que agrada, o que desagrada, o que atrapalha a minha comunhão com Deus, o que fortalece a minha comunhão com Deus. Veja que os propósitos que nós fazemos na igreja são propósitos para você desenvolver a sua salvação, para você crescer espiritualmente. Por exemplo, começamos esse ano com o propósito de ler a Bíblia nos primeiros 40 dias do ano. O propósito está escrito, não foi? Tem gente que começou e não parou mais, graças a Deus. Todo dia está meditando. E tem gente que agora já está meditando de manhã e de noite, como Deus ensinou a Josué. Agora estamos no propósito de quê? De nos ungir 50 dias. Eu me unjo todo dia antes desse propósito e vou continuar quando acabar também. São propósitos para que você espiritualmente fique bem e não perca a eternidade. Eu vou colocar um versículo na tela. Olha esse homem, o mesmo Paulo em Colossenses 4,14. Coloca aí, lê alto aí. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e quem? E Demas. Olha para mim, por favor. Paulo saudando Demas, que estava bem com Deus, útil na obra de Deus, de pé espiritualmente. Aí o mesmo Paulo fala dele, o mesmo Paulo, aqui em 2 Timóteo 4,10, coloca aí. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez?
me desamparou amando o quê? O presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galáxia, Tito para Dalmácia. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim, já não está conosco, abandonou. Por que abandonou? Porque se envolveu com esse mundo, e esse mundo é envolvente. Sempre tem alguma coisa nos chamando, nos atraindo. Ele amou esse mundo e abandonou a fé. Só que esse mundo vai perecer. Você tem dúvidas? Não. E eu não tenho nenhuma dúvida. Esse mundo está caminhando para o fim. Só Deus sabe o que vem nesses próximos anos pela frente. Só Deus sabe. Eu sei de uma coisa: cada dia eu estou me cuidando mais, porque eu quero entrar na eternidade com Deus. Eu não quero perder o melhor. Eu não quero ser como aquele jovem rico que estava diante do Salvador, mas saiu triste. Poderia ter saído alegre, feliz, ter obedecido à voz dele, mas a pessoa resiste. E vou falar uma coisa para você: o Senhor Jesus conseguiu salvar prostitutas, ladrões, pessoas perdidas, mas não conseguiu salvar religiosos nem orgulhosos. Ele não consegue salvar, porque os religiosos achavam que sabiam mais do que ele. Não tinha espaço para ele. Debatia, discutia, resistia. É o que nós falamos no início do culto. É tão simples falar assim: Deus me perdoe. Você já leu Isaías 6? Isaías disse assim: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, de lábios impuros. O anjo veio com uma brasa e tocou nos lábios dele. Resolveu o problema. Se ele falasse: eu sou homem de pensamentos impuros, o anjo ia vir tocar nos pensamentos dele, porque aonde ele reconhece, Deus toca, limpa, lava. Mas onde nós não reconhecemos, Deus não muda. Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Por que você não faz uma limpa na sua vida hoje? Ou você acha que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer, eu posso pregar para você. Mas se você quer ser salvo, faça uma limpa das coisas erradas da sua vida hoje. Entrega tudo a Jesus. Entrega a sua alma a Ele, seja dele. Porque lá na eternidade você vai ver que você fez o melhor negócio. De vez em quando nós atendemos pessoas que chegam aqui desesperadas, porque fizeram investimentos errados, caíram em golpes. Mas o melhor investimento que nós podemos fazer, sabe qual é? É na vida espiritual. Que o Espírito Santo faça você entender a grandeza da eternidade. Aqui eu não sei quantos anos você vai viver, quantos anos Deus vai te dar mais. Só Ele sabe. Só Ele sabe, sim ou não? Eu não sei. Sei nem de mim. Às vezes você vê pessoas se cuidando tanto e morre. Sim ou não? Ah, bispo, então agora eu vou me largar. Vai morrer mais rápido. Seu corpo é templo do Espírito Santo, você não deve fazer isso. Não é inteligente você fazer isso. Mas mesmo se cuidando, não se garanta nisso não, tá? Porque muita gente que se cuidou e se cuidou muito, de uma hora para outra morreu. E eu fico pensando em você, que já tomou um susto, que quase morre, que passou pelo que passou e até melhorou um pouco, mas depois voltou de novo para a vida errada. Você não tem juízo não, hein? Honestamente, eu não sei o que você está esperando acontecer, porque tem gente que Deus não deixou morrer
só para dar mais uma chance, e ela não está aproveitando essa chance que Deus deu. Só nos primeiros dias, assustada, ela deu uma melhorada, parecia que ia mudar, mas a mudança durou só alguns meses, depois voltou para a vida errada de novo. Deus está falando com você. Deus está chamando você para ser salvo. Vamos ler de novo Mateus 13:44 para terminar. Também o reino de quem? Dos céus. É para lá que você quer ir? É semelhante a um tesouro escondido aonde? Num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nas pessoas que já entraram aqui, ou em uma igreja, ouviram a palavra, mas não abriram coração, não acharam esse tesouro ainda. Coitadas, ainda não enxergaram o valor da salvação. O dia que elas enxergarem, ela abre mão de tudo. De tudo. Espero que você enxergue hoje. Espero que você enxergue hoje. Espero que o Espírito Santo revele para você o que você estava perdendo, o risco que você estava correndo, e a chance que você tem hoje de falar para Deus: me ajude, me perdoe. Eu preciso fazer uma limpa na minha vida, de fazer uma limpa na minha mente que está cheia de sujeira, no meu coração. Eu preciso fazer uma limpa hoje. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que venha aqui na frente agora você que diz assim: bispo, eu preciso fazer uma limpa na minha vida. Eu preciso hoje, eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu me agarrei a umas coisas que eu não deveria me agarrar. Eu venho deixando a desejar em coisas que eu fazia para Deus, hoje eu não faço mais. Que eu era para Deus, hoje eu não sou mais. Mas eu quero, bispo, a minha salvação. Eu quero mesmo. Eu creio que eu vou sair desse mundo salvo, e hoje eu faço uma limpa na minha vida. Vou limpar meu celular de coisas erradas, meu computador. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 51, versículo 7. Isaías capítulo 51, no versículo 7. Isaías 51, 7. Se você achou, levante a sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, é justamente a tua palavra que guia a nossa vida, que nos dá as direções que precisamos. Fala através dela conosco agora, nos faça entendê-la. Às vezes uma palavra só muda tudo. Usa a minha boca e dê essa palavra para essa pessoa se fortalecer e mudar de vida. Diga: fala comigo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Diz assim: ouve-me, vós que conheceis quem? A justiça. Deus é justiça. Preste atenção. Povo em cujo coração está o quê? A minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Olha para mim, por favor. Todo mundo
passa por lutas, por guerras, por dificuldades. A pessoa pode ser cheia de fé, pode ser de Deus, ela vai enfrentar injustiças, ela vai enfrentar momentos difíceis. É fácil? Não, é muito difícil. Mas Deus se alegra quando nós enfrentamos nossas lutas e vencemos nossas batalhas com Ele, dependendo dEle. Você sabe o que significa opróbrio? Coloca na tela o significado: vergonha pública, desonra, humilhação que extrema. Olha para mim, por favor. Pode tirar ali. É difícil passar pelo opróbrio, por uma vergonha pública. De repente a última coisa que você gostaria é que as pessoas estivessem sabendo da sua situação, e a situação foi exposta. A situação é humilhante, é vergonhosa. Nós sabemos que o problema financeiro, a pessoa consegue esconder um tempo, 2 tempos, mas daqui a pouco aparece. É difícil passar por isso, por um vexame, por uma vergonha na frente de todo mundo. Olha o que significa injúria. Deixa eu ler aqui, fica melhor para mim. Ação ou dito ofensivo em que há insulto, ofensa que prejudica o quê? A dignidade de alguém. Dano por injúria. Olha para mim, por favor. Como reagir diante de uma injustiça, diante de uma situação que foi exposta? Como reagir diante de uma pessoa que mentiu, fez de tudo para te humilhar, para poder envergonhar sua fé, seu Deus? Como reagir? Você não tem que ficar mal quando isso acontece. Você não tem que ficar pensando que Deus não é com você porque Ele permitiu isso aí. Deus sabe o que permite. O Senhor Jesus se deparou com Judas. Se não tivesse Judas, como é que ia ter o traidor? Como é que ia se cumprir a palavra de Deus? O problema não é ter Judas, o problema não é ter injúria, o problema não é ter opróbrio, injustiça. O problema é você perder sua fé diante disso. O problema é você perder a sua confiança diante desses momentos difíceis e querer fazer justiça com a força do seu braço. Nenhum de nós vamos conseguir fazer justiça como Deus faz, porque Deus faz e faz bem feito. Quando Deus traz a justiça, Ele traz maior do que a injustiça, maior do que a injúria, maior do que a calúnia, maior do que o opróbrio, maior do que tudo que você enfrentou, porque Ele é justo. Ele vê o que você passa, Ele sabe o que você tem ouvido e não gostaria de ter ouvido. Ele sabe como te olham. De repente estão te enxergando como um peso, porque agora você está dependendo. Você não vê a hora de parar de depender de certas pessoas, mas você está dependendo de um nome, de um favor, de alguém que você não queria estar, mas a sua situação está difícil, e as pessoas estão te olhando como um peso. De repente tem sido tão difícil para você, porque agora deixou de ser indireta e está sendo direta para você, uma atrás da outra. De repente você não tem sido respeitado por quem deveria te respeitar, honrado por pessoas que você de repente um dia já honrou. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas quando você tem vida com Deus, você faz história com Deus, porque nos momentos difíceis você se apega mais a Ele. Você tem vida em secreto.
Você tem comunhão com Deus. Então as suas situações podem até ser expostas, mas não por você, porque você não fica contando sua vida para os outros. Você não fica indo para a rede social da indireta ou indiretas. Você resolve os seus problemas com Deus, porque você sabe que Ele é justo e Ele não falha. Então você guarda o coração e você confia nele. Olha o que ele diz: para você não temer o opróbrio, para você não temer as injúrias. De repente mentiram, e mentiram pesado contra você. Mas se você é uma pessoa de fé, não tem problema que você não teve como se defender, porque você tem quem te defenda. Não tem problema se acreditaram na mentira, porque você sabe que você tem um Deus que cedo ou tarde Ele mostra a verdade. Ela vai aparecer cedo ou tarde, e ninguém vai poder impedir isso. Você lembra da história de Daniel? Abra em Daniel 6:10. Coloca na tela, por favor. 6:10. Diz assim, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e fazia o quê? E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Armaram para Daniel, convenceram o rei a fazer um decreto e assinar, para que ninguém invocasse nenhum outro Deus, e Daniel não se intimidou. Daniel não ficou com medo. Daniel foi para o quarto dele orar. A situação, ao invés de melhorar, piorou, mas ele não arredou o pé, não se intimidou. E você sabe o que aconteceu? Ele fez história com Deus, porque ele foi para a cova dos leões, mas os leões não devoraram ele. Ele foi para a cova dos leões, mas Deus sabia que ele estava confiando em Deus, e Deus livrou ele. Jesus disse: quando for orar, feche a porta de quê? Do seu quarto. Coloque esse versículo para mim, por favor. Leia alto aqui. Tu, porém, quando o quê? Orares, entra onde? E faça o quê? E fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto o quê? Te recompensará. Olha para mim, por favor. Você lembra daquela viúva que estava numa situação financeira difícil? Olha o que o profeta falou para ela, 2 Reis 4:4. Então entra e faça o quê? Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver o quê? E foi o que ela fez. Houve multiplicação, conseguiu pagar tudo e ainda sobrou. Aprenda que tem bênçãos em secreto. Não exponha sua vida para os outros. Resolva seus problemas com Deus, com o coração limpo. Não leve para emoção. É na fé. É na fé. É na confiança em Deus que nós vencemos nossas lutas. Se Ele está permitindo, amém. Enfrente os seus desertos como o Senhor Jesus enfrentou. O povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto. Ficaram quanto tempo? 40 anos. Para cada dia de murmuração, Deus deixou eles mais um ano. Mas Jesus só ficou 40 dias no deserto, mostrando para a gente que deserto se vence sem murmurar, na fé. Deserto se vence do jeito certo. Deserto se vence confiando em Deus. Eu sei que é difícil passar pelo deserto. Eu sei que nos momentos críticos da vida nós temos que pregar para nós mesmos. Sim ou não? É necessário você pregar para você mesmo, mas você tem que ser forte e confiar em Deus.
Abra aí no Salmo 43. Abra aí, por favor. Salmos 43. Olha que interessante o salmista fala. Vá no versículo 5, 43, 5. Salmos 43, 5. Eu gosto do final dos salmos. Eu gosto dos salmos todos, do começo ao fim. Toda a palavra de Deus nos abençoa, mas o final dos salmos é muito forte. Salmos 43, 5. Olha aqui para mim agora, para você entender. Aliás, vamos ler. Por que te abates, ou por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com quem? Com quem? Com ele mesmo, com a alma dele. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o quê? O louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Olha para mim, por favor. Ele começa o Salmo 43 pedindo justiça. Ele começa o Salmo 43 como se Deus não estivesse ouvindo ele, porque às vezes nós não vemos um sinalzinho de Deus, às vezes não vemos nada acontecer de bom, às vezes estamos vendo o que não gostaria de vermos, ouvindo o que não gostaria de ouvir, mas mesmo assim a nossa fé tem que estar apoiada nele. O salmista estava falando com ele mesmo. Por que te perturbas, ó minha alma? Quantas vezes eu passei um momento difícil e eu falei para mim mesmo: calma, Jadson, por que você está assim, demorando para dormir? Porque se Deus sempre te ajudou, eu falei para mim mesmo. Por que você está assim, nervoso, se Deus nunca falhou com você? Por que você está assim, Jadson? Se Deus é fiel, naquilo que você não louvou a Deus ainda, você vai louvar. Na área que você não venceu ainda, fica tranquilo que Deus vai te honrar. Mas fala para você mesmo: por que eu estou assim? Por que eu estou deixando o desespero tomar conta? Por que eu não estou vencendo os meus problemas em oração, na fé? Por que eu estou me intimidando diante das ameaças, diante dessas situações, se Deus já me ajudou tanto? Por quê? Às vezes nós temos que pregar para nós mesmos, lembrar do que Deus já fez para trazer esperança para a gente. Naquilo que você não glorificou, não exaltou a Deus, fique tranquilo, porque um dia você vai exaltar, porque Ele é fiel. Às vezes eu chamo Rose, já aconteceu de falar: Rose, lá em casa, e ela não veio na hora. E daqui a pouco ela aparece, fala: amor, não deu para eu vir porque eu estava com a comida no fogo. Se eu largasse lá, ia queimar. Deus sabe a hora certa de vir. Deus sabe. Você tem que confiar nele. Ele gosta quando na hora da luta, da guerra, da dificuldade, você está orando, dependendo dele, fechando a porta do seu quarto, resolvendo suas guerras com Deus, porque a glória vai ser toda dele. Ah, bispo, mas tem pessoas me desprezando. Peraí, quem desprezou Davi foi a família dele, os irmãos dele, o próprio pai dele não levou fé nele, mas Deus colocou ele como rei. Quem desprezou José foram os irmãos dele, mas Deus colocou ele como governador. Olha esses versículos, eu gosto tanto quando eu leio esses versículos. Eu coloquei em amarelo, em destaque, só para você ver. Lê alto aí. O Senhor é com José, que veio a ser homem o quê? Próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Põe o outro aí, por favor. Versículo 21. O Senhor, porém, era com quem? Com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o quê? O carcereiro. E o Senhor é com ele. Olha para mim aqui. Não tem problema o
que estão fazendo contra você. Tem problema se o Senhor não for com você. Mas se Deus é com você, podem desprezar, porque Deus não vai te desprezar. Podem falhar com você, Deus não vai falhar. Podem aprontar com você, que Deus te ajuda. O problema é você perder sua fé, sua confiança em Deus. O problema é você deixar sujar isso aqui, ó, o seu coração. O problema é você querer contar sua vida para todo mundo, querendo comiseração. Se Deus te escolheu para coisas grandes, seja forte. Se Deus te escolheu para coisas grandes, aguente. Pregue para você mesmo: eu não vou ficar mal, sossega minha alma, porque Deus é comigo. E no que eu venci ainda, no que eu não venci ainda, eu vou vencer. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Fala forte: Deus é comigo. Já que você crê mesmo que Deus é com você? Olha para mim, por favor. Por favor. Daniel tinha vida com Deus. José tinha vida com Deus. Para você vencer, você vai ter que ter vida com Deus. Não tem jeito. Se você não tiver vida com Deus, você vai entender tudo errado. Você vai achar que Deus não é com você. Você vai achar que Deus não te ouve. Você vai falar besteira, você vai piorar a sua situação. Você vai fazer besteiras. É porque você não tem tido entendimento espiritual. Está faltando entendimento, discernimento. Por isso que você entende tudo errado, quando na verdade Deus está permitindo muitas coisas para te fazer forte, para você depender dele e parar de fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes parece mesmo, parece que a coisa perdeu o controle. Às vezes parece mesmo que a gente vai se arrebentar, mas Deus chega na última hora e honra a nossa fé. Deus não quer você no sentimento. Deus não quer você se intimidando com o que está acontecendo. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: eu estou vendo tudo o que está acontecendo contigo, e eu vou te ajudar. Eu vou te tirar dessa, eu não falho. Amém? Mas aprenda a levar os seus problemas para o Senhor Jesus. Não fica contando para todo mundo, não. Resolva com a porta do quarto fechada. Você e Deus, Deus e você. E daqui a pouco você aparece para dar testemunho público. Bispo, mas o opróbrio, a vergonha, a coisa se espalhou. Não tem problema não. Testemunho também vai se espalhar, vai ser maior do que a vergonha. Nós vamos orar agora. Eu quero você aqui. Você aqui. Você que diz: bispo, essa palavra foi para mim. Tem horas que eu tenho que pregar para mim. Tem horas que a minha ansiedade me atrapalha muito. Tem horas, bispo, que tem sido tão cruel para mim, tão difícil, que eu falo besteira, que eu penso besteira, que eu entendo tudo errado. Mas eu quero ter paz, eu quero sair daqui bem. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro e a provisão. Chegando aqui, feche os seus olhos. Vejo correntes caindo, que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim. Diga: é o meu Deus. E Ele me diz: não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Cante forte: não acabou. Não acabou. Olha para mim, por favor. Olha bem para mim aqui agora. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado. Agora é você e Deus. Você tem que ficar bem. Você tem que sair daqui hoje em paz, com certeza que Deus é com você.
Tem lá a injustiça, tem lá a guerra, tem lá um bocado de coisa. Mas tem um Deus forte que vai sair daqui com você, para te ajudar, amém? Nós vamos orar agora. E depois que nós orarmos, todos nós vamos dar as mãos. Eu vou apagar as luzes agora, para você orar, para você se derramar. É com Deus que você se derrama, é com Deus que você conta, é com Deus, você vai colocar tudo para fora. Depois eu vou acender as luzes e nós vamos dar as mãos, e nós vamos ministrar paz, e Deus vai iluminar a sua vida. Deus pega tudo isso de ruim que fizeram contra você e transforma em testemunho, tá? Deus pega tudo que é derrota, injúria, Deus pega tudo que é injustiça e transforma em bênção, tá? Eu já vi, olha aqui para mim, ó. Eu não sei se você conhece, mas eu já experimentei, eu já vi muita gente alcançar a justiça. A injustiça dói, mas a justiça é gostosa. O opróbrio é difícil, a injúria é difícil, dói, porque vem de pessoas que você ajudou, vem de pessoas que você fica assim: meu Deus, como é que eu fui boba, como é que eu fui bobo? Você não foi boba não, você tem bons olhos. Agora pode olhar daqui a algum tempo para a vida das pessoas que aprontaram com você, aonde você vai estar e aonde elas vão estar, porque o que elas plantaram elas vão colher. Mas Deus vai fazer justiça na sua vida. O diabo quer que você fique pensando: eu sou bobo, eu sou otário, eu deixo as pessoas fazerem o que quer comigo. Não, você confiou, e você não vai perder a sua essência por causa de ninguém que cruza seu caminho. Deixa que as pessoas malignas se destroem sozinhas, amém? Não fica se culpando não. Você teve bons olhos, bispo, mas deu um golpe, bispo, mas aprontou comigo. Não tem problema, mas tem Deus para te dar. Não pode você perder sua confiança em Deus por causa dos outros, nem mudar por causa dos outros. Tem gente que fica assim: agora você é ruim. Não vai ser, porque você não consegue, isso não é de você. Você vai continuar tendo bons olhos, e quem aprontou com você, entrega na mão de Deus, porque Ele é justo. E essas pessoas, em nome de Jesus, vai ver que Deus é contigo, amém? Você não foi bobo, não foi besta não. Não fique deixando o mal virar o negócio não, que a pessoa pronta e você se sente mal. Não vi nada de errado, estou sofrendo na pele, mas sei que meu Deus está vendo e vai me ajudar, amém? Então agora feche os seus olhos e clame ao teu Deus. Agora fale com Ele, feche a porta do teu quarto. Agora entra na intimidade do teu Deus. Agora fala com esse Deus todo poderoso. Ele é contigo, minha amiga, meu amigo. Invoque a Ele agora. Ele não vai falhar com você. Ele sabe dessa injúria, Ele sabe que é mentira, Ele sabe que o que falaram de você é injusto, Ele sabe do teu opróbrio, Ele sabe das injúrias, e Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu sou justo, e a minha justiça é maior do que tudo que fizeram contra você. Que esse Deus todo poderoso te ajude a glorificá-lo naquilo que você não glorificou ainda. Fale com você mesmo, porque você está inquieto, a minha alma, porque você está desassossegada. Espere em Deus, ó Deus todo poderoso. Ouve, meu Pai, o clamor dessa gente. Ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o Senhor agora com toda a nossa fé, porque sabemos que tem gente aqui, meu Deus, sendo injustiçado, tem gente aqui sendo humilhada, pessoas que estão passando pelos piores momentos de suas vidas, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é Deus, o Senhor nunca deixou de honrar aqueles que são fiéis, perseverantes, aqueles que vão para o quarto levar para o Senhor as suas lutas e guerras, e não para os homens. Então agora desce com o teu poder para exaltar, para levantar aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo motivo de chacota no trabalho, na família, em casa. Chegou a hora do Senhor levantar o teu povo, chegou a hora do Senhor exaltar essa criatura que foi pisada, que foi colocada de escanteio, que foi colocada de canto,
morto, porque as pessoas não acreditavam nela, mas o Senhor acredita, e se o Senhor acredita, vai haver uma virada a partir de hoje, vai haver uma virada nas vendas, no trabalho, nos negócios, nos contratos. As portas que outrora estavam fechadas, o Senhor abre, o Senhor traz provisão, traz providência. O Senhor é Deus que muda cenários, o Senhor é Deus que pode mudar no estalar de dedos o cenário de miséria, de vergonha que essa pessoa tem vivido. Então age, nosso Deus. Dê a mão a quem está do seu lado. Fiquem todos em pé. Feche os corredores. Feche os seus olhos. Depois que você der a mão a quem está do seu lado, feche todos os corredores, todos. Levante essa corrente. Levante, não precisa apertar a mão da pessoa, mas só levante essa corrente. Ninguém andando agora, todo mundo de mãos dadas. Se você estivesse sozinho, sozinha, você poderia ficar com medo, mas você está de mãos dadas com Deus. Não importa quantas injustiças estão se levantando, quantas injúrias, quanto opróbrio. O que não pode é você perder sua fé em Deus, sua confiança nele. Não se culpe, não se ache bobo, boba, por ter tido bons olhos com alguém que aprontou com você, porque tem Deus mais para te dar do que o mal para tirar. O seu Deus tem visto como te olham, como te enxergam. Talvez estão te enxergando como um peso, talvez estão te tratando com desrespeito. Talvez na sua própria família você sente isso, você percebe isso. Não tem problema. Os homens e mulheres de fé do passado que foram desprezados por familiares, Deus honrou. Deus vai te honrar também. Naquilo que você ainda não glorificou a Deus, naquilo que você ainda não tem um testemunho para dar, naquilo que você ainda está lutando, Deus é com você. E Ele não vai deixar essa luta terminar sem vitórias. Ó Deus Todo-Poderoso, está escrito: o que ligarmos na terra, o Senhor liga no céu. E o teu povo está de mãos dadas agora, ligando a vitória. Está ligado o ano de 2026 de paz. Está ligado muita paz esse ano. Está ligado a vitória do teu povo. Está ligado os testemunhos. Minha amiga, meu amigo, levante essa corrente, ligue a sua vitória, ligue as portas abertas, ligue o dinheiro entrando, os negócios se concretizando, portas se abrindo, justiça chegando. Ligue agora a virada, a mudança. Ligue agora muita paz na sua vida. Ligue porque o teu Deus é fiel. Ligue porque o teu Deus liga no céu, que você liga na terra. O que nós ligamos aqui, Ele liga lá. Diga: meu Deus, nós ligamos aqui na terra, naquilo que eu não te glorifiquei ainda. Diga: eu vou te glorificar. Quando a justiça chegar, vai ser bem maior do que as injustiças que eu tenho vivido, do que os vexames que eu tenho passado, do que as vergonhas públicas que eu tenho sofrido, porque o Senhor é justo e o Senhor é comigo. Solte a corrente, levante as mãos. Que essas mãos sejam abençoadas, que o trabalho dessas mãos prospere. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, que chegue a tua paz, meu Deus. Coloque as mãos na altura do teu coração. As duas mãos, fique onde você está.
Mantenha os seus olhos fechados e cante. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas é só orando, Mas é só orando que eu encontro paz. que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração. da minha adoração. O mundo é um oceano,